Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações e atenção, você, membro do meu canal, você pode virar membro a partir de agora, está concorrendo a um super kit oficial, oferecimento da loja Gigante da Colina que fica no centro do Rio. Mas você vai receber este kit na porta da sua casa. Dentre os itens, a camisa do ano do centenário do Vasco, a de 1998, a que conquistou o maior título da história do clube, que é a Libertadores da América. Vire membro do meu canal e concorra a esse super sorteio. Que momento do Vasco, né? 4 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde 2012. E eu venho dizendo, né? O Vasco está equilibrado, não pratica um grande futebol. Tecnicamente, os seus melhores jogadores não estão ainda em campo, né? O Payet e o Felipe Coutinho, mas o Vasco hoje é um time organizado. E quem sempre teve razão nessa história toda? O Fábio Azevedo. Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Tá dando gosto ver o Vasco jogar por conta da entrega desse time, né? Corre demais, luta por cada bola, o tempo todo. E era isso que o torcedor do Vasco sempre esperou de um Vasco, de um time do Vasco, né? Se não tem uma grande qualidade técnica, que se entregue em campo. Deixa eu rodar a vinheta, porque nós vamos falar também do sorteio de hoje pela Copa do Brasil. E eu tô com meu irmãozinho, com o Edu Canelas. Já tô igual a ele. Que vem o Flamengo. Que vem o Flamengo. Deixa eu rodar a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal. Tá inscrito no canal, né? Bom demais. Vem aí o sorteio para os membros do canal, hein? Deixa aí o seu like. Torcedor, a parada é a seguinte. O momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, ele é completamente diferente dos anos anteriores, né? E eu chamava a atenção para esse detalhe. A partir de agora, e ontem já aconteceu isso, o adversário do Vasco é quem entra em campo no desespero por conta da tabela. Eu vou explicar. Os próximos adversários do Vasco é Atlético Mineiro, domingo agora. O Atlético está atrás do Vasco na tabela. O Atlético precisa de uma vitória. Ele está mais desesperado por uma vitória do que o Vasco. Depois o Vasco joga diante do Grêmio, que também estará atrás do Vasco na tabela. O Grêmio joga em casa. O Grêmio é quem vai estar desesperado. Depois o Vasco enfrenta o Bragantino. Há uma tendência, hoje o Bragantino está atrás do Vasco, há uma tendência de que o Bragantino esteja atrás do Vasco nesse jogo, em que o Vasco vai jogar em casa. Depois o Vasco pega o Fluminense, que também, independente dos resultados até lá, o Fluminense estará atrás do Vasco na tabela e desesperado também por uma vitória, independente dos resultados que aconteçam até lá. O que eu quero dizer com isso? O que aconteceu ontem. Quando o adversário está desesperado, quando ele precisa vencer, isso aconteceu com o Vasco várias vezes. Ele entra em campo organizado, como ontem o Atlético Goianiense estava mais organizado do que o Vasco, parecia estar mais organizado, né? Com posse de bola. Se você pegar os primeiros 15 minutos de jogo, até o pênalti que o Verratti desperdiçou, o jogo estava sendo disputado no campo do Vasco. Só que esse tempo de organização, ele cai por conta do desespero. O adversário começa a não ter equilíbrio mental. E as jogadas, elas começam, né, a não sair. O cansaço bate mais rápido. E essa postura do Atlético Goianiense, nós veremos no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Fluminense, os próximos adversários do Vasco.
Basta o Vasco tirar proveito dessa situação como ontem tirou. Com calma, com paciência, esperando o erro do adversário. Nesse momento, o adversário cansa primeiro. É o mental, é o psicológico. O Vasco hoje está com o mental muito forte. O time está com confiança. O time está arriscando jogadas. E quando você arrisca jogadas, né, quando ela dá certo, né, você fica muito próximo do gol adversário. Então, essa situação, o Vasco vai tirar proveito. Vai tirar proveito. E eu dizia aqui há um tempo, nós torcíamos contra Fluminense, Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians, Vitória, Cuiabá, Criciúma, são times que estão abaixo do Vasco na tabela de classificação, não é verdade? Hoje, a gente torce por eles, para que eles possam derrotar os times que estão lá em cima. Por quê? Porque o Vasco hoje briga no topo da tabela. O Vasco hoje briga por vaga na Libertadores, ou na pré-Libertadores, e daqui a pouco na Libertadores. Esse é o pensamento. Então, hoje a gente torce contra quem? Contra Atlético Paranaense, contra Fortaleza, contra Cruzeiro. O Vasco tem 23 pontos. O Vasco tem que chegar nesses times que estão acima dele. Ontem o Paiva, na coletiva, falou sobre a chegada dos reforços. Há que se ter calma, tranquilidade, e o departamento técnico do Vasco, ele está exatamente para resolver essas questões, né? Não ser o torcedor. O torcedor quer ver o Coutinho em campo, o torcedor quer ver o Payet, mas nós não temos os resultados fisiológicos, né? A gente não tem ainda ideia se esses jogadores já estão bem preparados para jogar uma partida de futebol. Então há que se ter um pouco de calma e confiar nas pessoas que estão lá dentro do Vasco da Gama. Bom, Copa do Brasil. Hoje tem sorteio. E que venha o Flamengo. E que venha o Flamengo. O Edu Canelas falou sobre isso. Se não der no sorteio CRB, Goiás e Atlético Goianiense, que em tese são os resultados, são os adversários possíveis mais fracos, que venha o Flamengo. Vamos jogar contra o Flamengo. 2 jogos de Copa do Brasil. Qual é o problema? Se você pegar o elenco do Flamengo e o elenco do Vasco, e o elenco do Flamengo é melhor, eu não sou aqui maluco, mas se você pegar os 2 elencos, qual é tecnicamente o melhor jogador? Juntando os 2 elencos. É o Felipe Coutinho, que está do lado do Vasco. Se você juntar todo o elenco do Flamengo, todo o elenco do Vasco, bota em campo, o destaque desses elencos pertence ao Vasco, que é o Felipe Coutinho. Nenhum jogador tem a carreira do Felipe Coutinho. Nenhum atleta, Arrascaeta ou Felipe Coutinho. Olha a carreira do Arrascaeta, olha a carreira do Felipe Coutinho, gente. O Arrascaeta ainda é reserva da seleção uruguaia. O Arrascaeta não é titular no Uruguai. E é um baita jogador, hein? Não estou aqui desmerecendo o Arrascaeta, não. É um baita jogador. Gostaria de tê-lo no Vasco, inclusive. Mas entre ele e o Felipe Coutinho não há como negar. O Arrascaeta vai pedir a camisa do Coutinho no duelo Flamengo e Vasco. Então, se não vier no sorteio Atlético Goianiense, Goiás ou CRB, que venha o Flamengo. E a gente vai fazer 2 partidas no Maracanã. Que venha o Flamengo. E aí a gente vai ver. E lembrando, em Copa do Brasil é jogo de 180 minutos, é um jogo só. Porque se o Vasco ganhar de 3-0, 3-0, a gente está devolvendo os 6. Tem mais essa aí. A partir do meio-dia, ao vivo no meu canal do YouTube, hein? A Hora do Vasco. Programa pra gente interagir melhor. Tô te esperando.